Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Luiz Gustavo e hoje eu vamos contar um pouco mais sobre as relíquias automotivas, tá? Então aí aperte o cinto e embarque conosco nessa viagem no tempo, tá? Hoje nós vamos explorar o fascinante universo do mundo automotivo no ano de 1980 aqui no Brasil, tá? É hora de nós conhecermos os 15 carros mais vendidos naquela época, que encantaram gerações e marcaram história da indústria automobilística nacional, tá? Prepare-se para você surpreender com designs icônicos, motores potentes, curiosidades que vão te transportar para uma era repleta de nostalgia sobre quatro rodas, tá? Então, junte a nós nessa jornada pelos carros mais populares de 1980 e também descubra quais os modelos que conquistaram os corações e a garagem dos brasileiros, tá? Desde sedãs elegantes até os compactos versáteis, tá? Vamos revelar todos os detalhes sobre os verdadeiros clássicos que fizeram histórias, tá? Você vai se encantar com histórias por trás de cada carro, tá? Seus recursos inovadores, os motivos que tornaram tão querido pelos consumidores da época, tá? Então, não perca tempo, vamos juntos acelerar nessa viagem ao tempo, tá? E descobrir os 15 carros mais vendidos no Brasil em 1980. Mas, para você acompanhar tudo e não perder nada, eu convido você, aqui embaixo tem um botão a se inscrever agora mesmo no canal, ative o sino para você receber notificações de novos vídeos e junte-se a nós nessa incrível jornada pelo passado glorioso dos carros antigos, tá? Vamos ter vários vídeos contando história das relíquias automotivas, então se inscreva para você não perder nada, tá? E o nosso primeiro carro é o glorioso Fusca. O Fusca é um dos melhores e mais icônicos e conhecidos do mundo, tá? A sua história ela começa no ano de 1938, quando foi desenvolvido na Alemanha. No entanto, foi após a Segunda Guerra Mundial que o Fusca realmente ganhou popularidade, com seu design compacto, confiabilidade e preço acessível, tá? O carro conquistou milhões de admiradores em todo o mundo. No Brasil, o Fusca foi produzido pela Volkswagen a partir de 1959 e se tornou um verdadeiro fenômeno, sendo amplamente utilizado como um veículo familiar e até mesmo como um táxi, tá? A sua produção aqui no Brasil continuou até 1996, quando foi produzido o último Fusca que saiu de linha da sua montagem. Até hoje o Fusca é considerado um ícone na indústria automobilística e uma lembrança nostálgica de uma época passada. O segundo é o Fiat 147, é um modelo de carro que marcou a indústria automobilística brasileira, tá? Ele foi lançado em 1976 como o primeiro carro totalmente produzido pela Fiat no Brasil. A Fiat 147 trouxe inovações para o mercado nacional, com seu motor dianteiro, transversal e tração dianteira que permitiam um aproveitamento mais eficiente do espaço interno, tá? O veículo ele foi projetado para ser compacto e também econômico, visando atender às necessidades e a mobilidade urbana. Com seu design moderno, funcional, o Fiat 147 conquistou o público brasileiro e se tornou um sucesso de vendas. O modelo passou por várias atualizações ao longo dos seus anos, sendo produzidos até 1986, quando ele foi substituído pelo Fiat Uno. O Fiat 147 deixou um legado significativo como um dos primeiros carros populares do Brasil e também ele contribuiu para a consolidação da Fiat como uma das principais montadoras do país. O Ford Excel é um modelo de carro que teve um papel importante na indústria automobilística brasileira. Ele foi lançado em 1968 como resultado de uma parceria entre a Ford
e a empresa Williams Overland. O Corcel ele foi um dos primeiros carros de tração dianteira a serem produzidos aqui no Brasil, trazendo inovação e modernidade para o mercado automotivo nacional. O modelo foi muito bem recebido pelos consumidores devido ao seu design elegante, conforto e desempenho, tá? Ao longo dos anos, o Corcel passou por várias atualizações e também várias versões, incluindo sedãs e cupês. Sua produção continuou até 1986, quando foi substituído pelo Ford Del Rey. O Ford Corcel deixou uma marca na história automobilística brasileira, como um veículo popular e também confiável, tá? Sendo lembrado até hoje como um símbolo de uma era passada. A Volkswagen Brasília é um modelo de carro que desempenhou um papel significativo na indústria brasileira, tá? Ela foi lançada em 1973, foi desenvolvido como uma alternativa mais espaçosa e versátil ao Fusca. A Brasília ela foi projetada para atender às necessidades de uma família que estava em crescimento, oferecendo mais espaço interno e uma carroceria hatch. Seu design distintivo e aerodinâmica, com linhas retas e traseira inclinada, conquistou admiradores, tá? Além disso, o modelo contava com um motor traseiro refrigerado a ar, proporcionando um desempenho confiável e econômico. A produção da Brasília no Brasil foi encerrada em 1982, mas o modelo continua a ser lembrado como um dos carros emblemáticos da Volkswagen no país, deixando a sua marca na história automobilística brasileira. O Ford Escort é um modelo de carro que teve um impacto significativo na indústria automobilística. Ele foi lançado pela Ford em 1968. O Escort ele foi projetado como um veículo compacto e versátil, adequado para atender às necessidades automobilísticas urbanas. Com seu design moderno e eficiente, o Escort rapidamente ganhou popularidade em diferentes mercados ao redor do mundo, incluindo também o Brasil. Ao longo dos anos, o modelo passou por várias atualizações e evoluções, mantendo-o relevante e competitivo. O Escort foi elogiado por sua confiabilidade, economia de combustível, conforto, tá? Tornando-se um dos carros mais vendidos em sua categoria, embora a sua produção tenha sido encerrada em diferentes países em momentos distintos pela Ford. O Ford Escort deixou um legado duradouro como um carro icônico que marcou uma era da indústria automobilística. O Chevrolet Opala é um modelo de carro que desempenhou um papel muito importante na indústria automobilística brasileira. Ele foi lançado em 1968 e o Opala foi o primeiro carro de passeio de médio porte produzido pela Chevrolet aqui no Brasil. Ele foi desenvolvido com base no Opel Rekord alemão, tá? Adaptado para atender às necessidades, preferências e necessidades do mercado brasileiro. O Opala rapidamente ganhou popularidade devido ao seu design elegante, desempenho e também a potência do motor e seu conforto. O modelo contava com opções de carrocerias e coupé, além de diferentes motores, incluindo o 4 e 6 cilindros. O Chevrolet foi produzido por mais de 2 décadas até em 1992 e deixou um legado como um dos carros mais emblemáticos e amados pelos brasileiros, representado por uma era de luxo e desempenho na indústria automobilística. O Gol é um dos carros mais populares e emblemáticos da indústria automobilística brasileira. Ele foi lançado em 1980 e o Gol ele foi desenvolvido como uma opção versátil e acessível para o mercado brasileiro, tá? Ele foi projetado para atender às demandas de mobilidade urbana, oferecendo um tamanho compacto.
o seu baixo consumo de combustível e também o seu bom desempenho. O Gol conquistou rapidamente os consumidores brasileiros, tá? Com seu design moderno, confiabilidade e um custo-benefício. Ao longo dos anos, o modelo passou por diversas gerações e também várias atualizações, sempre se mantendo atualizado e também competitivo. O Gol se tornou um dos carros mais vendidos do Brasil, deixando um legado duradouro como um dos carros símbolos da indústria automobilística nacional. O Fiat Uno é um modelo de carro que desempenhou um papel importante na indústria automobilística brasileira. Tá? Ele foi lançado em 1984. O Uno foi desenvolvido por ser um carro compacto, econômico e versátil. Ele rapidamente se tornou um sucesso de venda devido ao seu design moderno, eficiência de combustível e um preço acessível. O Uno apresentava as opções de carrocerias hatch, atendendo às diferentes necessidades dos consumidores. Ao longo dos anos, o modelo passou por várias atualizações e também evoluções, mantendo-se relevante no mercado brasileiro. O Fiat Uno deixou um legado duradouro como um dos carros mais vendidos e amados pelo brasileiro, sendo considerado um ícone da indústria automobilística nacional e um marco na história da Fiat no Brasil. O Ford Del Rey é um modelo de carro que desempenhou um papel significativo na indústria automobilística brasileira. Ele foi lançado em 1981. O Del Rey foi desenvolvido como um sedã de médio porte, oferecendo espaço interno e também conforto para os ocupantes. Ele foi baseado em um modelo argentino como o Ford Sierra. Tá? Ele foi adaptado para atender às preferências e também necessidades do mercado brasileiro. Com seu design elegante e sofisticado, o Del Rey conquistou admiradores e se destacou como uma opção mais refinada dentro da linha da Ford. O modelo contava com motores de 4 cilindros, oferecendo desempenho e potência. O Ford Del Rey ele foi produzido até 1991, deixando um legado como um dos carros representativos da década de 1980 aqui no Brasil e como um símbolo de status e conforto na indústria automobilística nacional. O Chevrolet Monza é um modelo de carro que teve um impacto significativo na indústria brasileira automobilística, tá? Ele foi lançado em 1988. O Monza ele foi desenvolvido pela General Motors como um veículo de médio porte, oferecendo um equilíbrio entre conforto, desempenho e economia de combustível. O Monza rapidamente ele se tornou um sucesso de venda, graças ao seu design aerodinâmico e uma tecnologia avançada e variedades de opções de motores, incluindo a versões gasolina e álcool. O modelo ele foi pioneiro em recursos inovadores, como injeção eletrônica de combustível, freio a disco nas 4 rodas e também direção hidráulica. O Chevrolet Monza foi produzido até 1996, deixando um legado como um dos carros mais icônicos da década de 1980 aqui no Brasil e também como um símbolo de modernidade e sofisticação na indústria automobilística nacional. O Volkswagen Passat é um modelo de carro que teve um impacto significativo na indústria automobilística. Ele foi lançado em 1974. O Passat ele foi um marco para a Volkswagen, sendo o primeiro carro modelo construído com tração dianteira pela montadora. Tá? O Passat ele foi projetado como um veículo familiar de tamanho médio, oferecendo espaço interno, conforto e também desempenho. O modelo se destacou pelo seu design elegante e aerodinâmico, além de contar com opções de motores mais eficientes. O Passat também foi pioneiro em recursos tecnológicos como injeção eletrônica de combustível e sistema de
seguranças avançado. Ao longo dos anos, o Passat passou por diversas atualizações e gerações, continuando a ser um dos carros mais vendidos da Volkswagen e em todo o mundo. O Volkswagen Passat deixou um legado como um veículo confiável, versátil e também sofisticado, representando uma parte significativa da história da Volkswagen e da indústria automobilística. Ford Maverick é um modelo de carro que teve um papel muito importante na indústria automobilística. Ele foi lançado em 1969. O Maverick foi desenvolvido como um veículo compacto e esportivo pela Ford. O modelo se destacou por seu design arrojado e também musculoso, combinando com opções de motores potentes. O Maverick conquistou fãs com desempenho dinâmico e estilo marcante, tornando-se um dos ícones da era dos muscle cars. Embora sua produção tenha sido encerrada em 1979, a Ford Maverick deixou um legado como um carro emblemático da Ford, símbolo de potência e adrenalina da indústria automobilística. Até hoje, o Maverick é lembrado como um veículo icônico e cobiçado por colecionadores e entusiastas de carros clássicos. O Chevrolet Chevette é um modelo de carro que teve um impacto significativo na indústria automobilística brasileira. Foi lançado em 1973, o Chevette ele foi desenvolvido como um veículo compacto e acessível pela General Motors. O modelo rapidamente conquistou o mercado brasileiro com seu design simples, economia de combustível e manutenção fácil. O Chevette se tornou um dos carros mais vendidos do Brasil, oferecendo opções de carroceria sedã, além de diversas opções de modelos. O Chevette deixou seu legado como um veículo confiável e também versátil, sendo uma opção popular para famílias e também para entusiastas que buscavam personalizá-lo. A produção do Chevette no Brasil foi encerrada em 1993, mas o modelo continua a ser lembrado como um dos carros mais emblemáticos e marcantes da indústria automobilística nacional. E você, o que achou de conhecer esses 15 carros mais vendidos naquela época e também que encantaram gerações e marcaram a história da indústria automobilística nacional, tá? Deixa aqui no comentário aqui embaixo qual desses carros que você já teve, qual história que você teve com ele também, tá? E também já se inscreva aqui no canal, vamos ter vídeos contando história mais detalhada de cada um desses carros e também outros carros que se tornaram verdadeiras relíquias automotivas, tá? Obrigado por ter chegado até o final desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.